Então hoje vamos falar de gramática e argumentação, né? Sendo o raciocínio um pressuposto para os argumentos, falamos de 6 argumentos, falamos do argumento que não deve ser utilizado, né? E formas de argumentar um trabalho científico. E hoje vamos falar de gramática e argumentação, que é o argumento escrito, o argumento expresso, que pode convencer o leitor, né? Na nossa petição, na nossa contestação, réplica ou tréplica, né? Ou até mesmo na sustentação oral, não é? Mas o objetivo aqui, o foco é gramática e argumentação. E quando eu falo de gramática, estamos falando da argumentação escrita. E aí vamos falar de argumentação gramatical, chamado de léxico, né? Ou léxico, né? Vamos falar do clichê, vamos falar da autoridade, vamos falar de inimigos e o discurso implícito para finalizar. Vamos lá, pessoal, né? A colocação estratégica dos elementos de uma frase pode resultar em efeito de persuasão, né? De persuadir quem lê, né? Observa na leitura, se convence na leitura ou não, né? Tem um efeito positivo ou negativo, tem um efeito forte ou um efeito frágil, um efeito fraco. Então, essa disposição de palavras, nós cientistas, né, nós pesquisadores, nós escritores, né, escritor tentando convencer o outrem, tentando convencer o outro lado, né, ou aquele que preside a causa, no caso o Estado juiz, né? Então, nessa técnica de convencimento, né, a gramática é muito importante. Eu posso escrever toda uma narrativa, falar das provas, mas eu posso voltar em uma revisão de texto e modificar a disposição das palavras. Olha só, vejam os exemplos que o autor traz, né? E aí traz 3 frases, né? Três conjuntos de frase aqui, da primeira à terceira frase, né? É a mesma frase, mas com mudanças, né? Das orações, e aí causando um impacto diferenciado para quem lê, para quem faz a leitura. Então, primeiro ponto, olha só, vamos lá ao exemplo, né? Quando o diretor autorizar a compra de papel toalha, porque um dia ele vai precisar lavar e enxugar as mãos. Será tarde. Frase número 1. Frase número 2. Será tarde, quando o diretor autorizar a compra de papel toalha, porque um dia ele vai precisar lavar e enxugar as mãos. Frase número 2. Frase número 3. Porque um dia ele vai precisar lavar e enxugar as mãos, será tarde, quando o diretor autorizar a compra de papel toalha. Da primeira para a terceira, há um enfraquecimento do argumento, não é? Resumidamente, quando, né, vai ser tarde quando precisar comprar a toalha para enxugar as mãos. Resumido, o pensamento é esse. Então, eu vou ler a primeira de novo. Vamos lá, agora, né, agora prestando atenção no argumento, né? Quando o diretor autorizar a compra de papel toalha, porque um dia vai precisar lavar e enxugar as mãos, vírgula, será tarde. 2. Será tarde. Começa com será tarde na frase 2, né? Quando o diretor autorizar a compra de papel toalha, porque um dia ele vai precisar lavar e enxugar as mãos. Essa segunda frase, ela é muito ruim, né? Começa com será tarde e aí passa assim, na formatação, ela fica, ela dificulta a significação, ela dificulta a transmissão da mensagem. Agora vamos para a terceira. Porque um dia ele vai precisar lavar e enxugar as mãos. Um dia. Será tarde, quando o diretor autorizar a compra de papel toalha. Essa autorização da compra ficou na oração final, não é? Mas ele começa com será tarde. Ele começa com porque um dia, né? Olha só, essa terceira ainda está mais distante ainda do resultado, sendo a primeira mais próxima do resultado. A primeira traz um efeito mais imediato. Olha só, quando o diretor autorizar a compra de papel toalha, a primeira frase. Se ele autorizar a compra de papel toalha, não é? Porque um dia vai precisar lavar e enxugar as mãos. Será tarde. No final,
Então, se ele autorizar, ok, fica mais compreensível, mais fácil o entendimento. A frase é muito longa, não é? Mas, resumindo, não é? A grafia, a gramática, a forma de se escrever a oração, não é? Influi no resultado, na percepção do leitor. O leitor ele percebe isso e ele se convence mais, ou se convence menos, ou não se convence. Não é? Então, isso é só para explicar que a disposição das frases, das ideias, né, pode alterar a percepção do argumento. Bom, visto isso, vamos passar para a primeira forma, né, primeira gramática de argumentação. Número 1, léxico ou léxico. Esse é interessante, né? Bem interessante, como eu falei no início, né? É bem interessante. É uma forma de salientar. A seleção lexical ou lexical, né, confere ao texto efeito de persuasão. O léxico confere ao texto efeito de persuasão. Que efeito é esse? O que é o léxico? Não é? São palavras, não é, do nosso vernáculo, né, da nossa linguagem, palavras que vêm lá do latim e se modificam, mas elas chegam a um momento que elas trazem um neologismo. Neologismo. Anotem aí, neologismo. É o léxico. Mas que neologismo é esse? Não é? Podemos dizer que, né, o Twitter criou o termo tweetar. O que é isso, tweetar? Não é? Twitter né, a tradução literal do Twitter seria o que? Um furacão? Não é? O furacão seria o Twitter, né? A tradução literal, ipsis literis da língua inglesa, o Twitter é o furacão, né? Mas o neologismo tweetar, olha que interessante. Aí não tem furacão, abrasileirando, né? Não tem. Aí você fica pensando, Twitter é o furacão. Então, tweetar é o quê? Vocês entendem isso? Essa questão da neologia, a transformação de uma palavra que, né? Em outra palavra, e nesta questão, né, trazendo esse neologismo, né? Então, olha só. Aí, vou trazer duas palavras fora do Twitter, né? Fora tweetar. Neoliberal e globalização. Se eu construo um texto, né, e digo, né, e falo sobre os neoliberais e falo sobre a globalização, eu construindo um texto e falando sobre neoliberais e globalização, eu logo de prompto, logo de início, eu subentendo que os neoliberais e que os globalistas são neologismos, neoliberalismo e globalização. Estes neoliberais e globalistas que tweetam a respeito do meio ambiente, olha só, usei 3 léxicos: neoliberal, globalização e tweetam sobre meio ambiente. Automaticamente fica subentendido aí uma mensagem progressista, avançada, moderna, que vai contra os tradicionais, contra os conservadores. É um discurso de esquerda, um discurso de esquerda, podemos dizer assim, né? Tá? Não vamos falar de política não, mas né? Tem a ver com essa questão. Então, o léxico argumentativo, essa argumentação, aí eu trazendo palavras de globalização, né? De globalização e de meio ambiente, né? Nesse sentido. Agora, se eu falo de neoliberais ou de neoliberalismo, possa ser que fica só o neoliberalismo, sem meio ambiente, sem globalismo, aí eu já me refiro à direita, né? Desta forma de subentender. Mas esquece a direita e a esquerda, né? A seleção lexical traz eufemismos, traz palavras como essa, né? Tweetar, né? Tweetar. O que mais eu poderia falar sobre essa questão, né? A questão da Amazônia, né? Onde estariam as palavras, onde está o neologismo nessas questões, né? Então, resumidamente, essa primeira forma de argumentação gráfica, o léxico ou léxico, é
né, é o neologismo. Neologismo são palavras criadas, né, palavras novas, mas que oriundam, que advêm de outras palavras, mas que trazem uma forte significação e convencem. Então, se eu tuitar sobre a Amazônia, eu sei que tuitar sobre a Amazônia não é provocar um furacão na Amazônia. Tuitar sobre a Amazônia, né, é um léxico referente ao Twitter, referente a algo que eu estou dizendo sobre a Amazônia na rede social do Twitter. É isso. Ponto. Esse é o primeiro argumento, forma de argumentação dentro dessa gramática, né, uma forma léxica ou léxica. Né? Número 2, clichê. Bom, clichê, todos sabem o que é o clichê, mas vamos aí, né, clarear aquilo que já é fácil a compreensão, né? Quando eu faço uma propaganda, eu falo de algo, né, e utilizo um clichê, né, automaticamente esse clichê ele engloba um significado, ele engloba algo, né, já previamente, né, na minha mente, na minha consciência, algo que eu já sei. E aí, quando eu utilizo o clichê como forma de argumentação, dificilmente o outro lado discorda por conta do clichê. Essa frase de efeito de clichê, né? Alguns criticam, falam, nossa, que clichê, que feio, né? Mas dificilmente se discorda do clichê, se ele encaixar com o argumento, com o exemplo, ou com a narrativa que se está fazendo, dificilmente se discorda do clichê. E aí quem utiliza muito o clichê, né? Fica muito clichê, mas fica muito convincente, fica popular, né? Fica popular. Então, olha só. É uma frase feita de lugar comum, o clichê, né? É uma frase do senso comum, né? Então, por exemplo, se eu disser, né? Se eu disser que se eu fizer uma propaganda e colocar um atleta na propaganda, né? Seja homem, seja mulher, coloco um atleta na propaganda, e aí automaticamente eu faço uma frase, né? Dizendo que tinha aquela, né? Famosa lá, né? Saúde é o que interessa, né? E o resto, vocês completam aí. O que significa isso, né? É uma frase clichê, uma frase criada por um personagem, uma frase que ficou famosa, portanto, não é? Dentro dessa frase, feito por um personal trainer que virou ator, que ficou famoso e que tornou a frase famosa, engloba aí um conhecimento, algo que não se discute. Ponto. Ficou isso aí. Se eu utilizo isto como argumento, não se discute esse argumento, porque ele parece ser verdadeiro, porque ele é verdadeiro de certa forma, mas é um clichê. Tranquilo? Fácil demais, né? Professor. Oi. Boa noite. Não consigo... outra frase também é que eu acho, as pessoas falam assim, vai dar tudo certo. Também é uma frase clichê, não é? Só que na realidade, na maioria das vezes, não dá tudo certo no final. Não existe um final que dá tudo certo para todo mundo. Então, isso também é um clichê, não é? Um final feliz vai dar tudo certo. Eu não entendo. Pode ser entendido como um clichê também, né? Mas as frases clichê, né? As frases previamente montadas e utilizadas como argumento, né? Utilizado como argumento de clichê, né? As frases que nós vemos são muito utilizadas na propaganda, né? Então, na propaganda, na mídia televisiva, né, na tradicional e nas redes sociais modernas também, não é? Eu posso ter diversas frases, que me foge agora os exemplos, né? Mas nós vamos voltar nisso, né? Me foge agora. Mas essas frases feitas, montadas de efeito e que traz uma verdade. Traz uma verdade. O clichê traz uma verdade. E se ele estiver de acordo com aquilo que está narrado e de acordo com aquilo que quer se convencer, né? Aí o clichê ele vai bem. E para o leitor é agradável a leitura, porque de acordo com a frase ele já entende todo o conteúdo, já entende a mensagem. E é um excelente argumento, né? Um argumento gramatical. Número 2. Fácil, não é difícil. Terceiro, criação. Nós vamos voltar nesse clichê. Terceiro,
argumento de autoridade, um argumento gramatical de autoridade. Esse é fácil, nós já falamos na parte de argumentos, agora ele é repetido aqui, né, na parte gramatical. O que é a questão do argumento de autoridade gramatical, né? O argumento de autoridade gramatical, né, é quando eu vou utilizar de um argumento, mas esse argumento não é meu e nem é de qualquer pessoa, é de uma autoridade no assunto. Olha que interessante, fácil, né? Por exemplo, na área jurídica, eu posso fazer um pedido, né? Ou eu posso fazer uma contestação, ou pedido ou contestação, né? Mas, de qualquer forma, o que eu pedir ou o que eu contestar, ao utilizar um argumento de autoridade gramatical, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a frase de uma autoridade, colocar no meu argumento e dizer, de acordo com fulano de tal, 2 pontos, abre aspas. E aí vem a fala, exatamente a fala da autoridade, não é minha, mas que se encaixa na minha narrativa, a qual eu quero fazer prova. Embora o argumento de autoridade não seja prova, é um argumento de convencimento. Argumentos são para convencer, depois eu tenho que provar, né? Prova é prova e argumento é argumento. Mas, narrativa, argumento, ou dentro da narrativa veio o próprio argumento. Então, o argumento de autoridade é aquele que eu faço, né, a comparação, a analogia com o que eu estou dizendo com algo que uma autoridade no assunto já disse. Ponto. Fácil. A compreensão disso não é difícil, né? A autoridade falou, né? E eu estou falando a mesma coisa que a autoridade. Eu estou dizendo, né, algo que não é uma invenção minha ou só eu que digo isso. Especialistas no assunto disseram isto, né? Se for na área de saúde, o médico, o cientista, o pesquisador de determinada situação trouxe, né, esta questão. Ponto. Aí eu coloco no meu texto que de acordo com o especialista, de acordo com o médico, né? Na área jurídica, de acordo com a jurisprudência, não é? Júris e jurisprudência, cautela. Né? Os juízes que decidiram por cautela em decisões reiteradas dos tribunais, diversas decisões, né, no mesmo sentido, com o mesmo teor, com o mesmo conteúdo, que se assemelha. Ora, por que decidir de forma diferenciada? Se a jurisprudência assim já disse, já ditou, já diz, já vem dizendo qual é o entendimento da maioria dos tribunais, o entendimento majoritário, o entendimento jurisprudencial. Então, esse argumento de autoridade, comparando a quem? A autoridade que assim já decidiu. Então eu digo, né, de acordo com a jurisprudência, né, que se assemelha à minha tese, ao meu pedido, né, a autoridade já decidiu, assim já decidiu. Então, argumento gramatical de autoridade de acordo com a jurisprudência. Ponto, né? Então, falamos de léxico, clichê, argumento de autoridade e agora criação de inimigos. Quarto argumento gramatical de autoridade. Esse é interessante. Criação de inimigos. Durante o discurso, sustentação oral ou um texto escrito, olha só, aquele que quer convencer, vamos supor que eu quero convencer, né? E neste caso aqui eu citei, né, o presidente da República, falei de um dos presidentes que falava que iria... Olha só, ele criou um inimigo. Qual é o inimigo que ele criou? Os marajás. Quem são os marajás? O que são os marajás? O que fazem os marajás? Essa pergunta ficou no ar, não é? Houveram diversas especulações, houve diversos comentários, mas é um argumento gramatical, não é, criado para exemplificar posições sociais, né, de ostentação, de luxo e de riqueza, e estes eram os inimigos do povo que seriam combatidos se caso ele fosse eleito. Olha que argumento forte, não é? Caçar os marajás. Até hoje ninguém sabe quem eram os marajás, mas se entendeu o argumento, se entendeu a mensagem, criando estes inimigos. Portanto, este argumento gramatical de criação de inimigos refere-se a isso, né? Cria-se o inimigo, não é?
Mas fica subentendido que ele, Fernando Collor de Mello, né, ao dizer que iria caçar os marajás, né, fica subentendido que seria os privilégios, né, os ostentadores, os que faziam, ostentavam o dinheiro do povo com mansões, carros, etc., mordomias, né? Então, caçaria-se os marajás, e aí o povo gostou do argumento, né? E ele ganhou para presidente da República, foi um dos argumentos, né? Tranquilo? Então essa é a quarta forma gramatical de argumentação. Então falamos de léxico, clichê, argumento de autoridade e quarto, criação de inimigos. Bom esse exemplo, né? Criação de inimigos, né? E eu posso criar vários inimigos, posso criar várias situações e assim trabalhar um argumento forte. Isso é muito comum em campanha política, criar-se um inimigo e combater-se o inimigo, não é? Professor, mas como assim criar um inimigo? O inimigo não existe? Existe, o inimigo existe, né? Mas a figura da criação de inimigos, olha só, quando eu me refiro a marajás, não existem marajás no Brasil, né? Mas entendemos que os marajás, né, de uma outra cultura, são ricos que ostentam luxo, riqueza e etc e tal. Então, fazendo essa comparação, essa analogia, né, a cassação dos marajás no Brasil por um candidato à presidência da República, subentende-se, refere-se, o argumento gramatical ou por sustentação oral política, quer dizer que haveria a cassação de mordomias dentro da política, dentro do poder, não é? Então vamos citar exemplos atuais, né? Porque não é aula de ciências políticas nem de discussão política de qualquer forma. Mas, se nós fizermos comparação, né, chegaríamos a alguns nomes, né? Ou algumas instituições que não vem o caso. Quinto e último argumento gramatical, né, de convencimento. Eu escrevo ou sustento oralmente e me utilizo de um discurso implícito. É a quinta forma. Falamos do léxico, clichê, argumento de autoridade, criação de inimigos e, por último, discurso implícito. Ora, faz-se a leitura do texto e implicitamente eu subentendo, parecido com o expediente de argumentação que nós vimos na aula passada, né? Eu subentendo, né, algumas questões, fica subentendido mensagens, né? Mensagens sobre determinada questão que eu quero convencer. Eu vou lendo e vou me convencendo implicitamente, né? Então vamos falar vamos falar de impostos, né? Vamos falar de impostos. E aí eu coloquei, né, no início aí, falamos sobre aquela questão das estatais, né? Questão da estatal. Então, quando eu pronuncio essa palavra estatal, automaticamente, implicitamente, no discurso implícito, quando eu falo a palavra estatal, né, aí eu penso em duas questões. Ou uma. Primeira questão, né? Número 1, implicitamente, eu falo de estatal, eu penso em uma empresa, né, criada lá no Estado desenvolvimentista, lá em 1937, de lá para cá, esse modelo vem se repetindo como uma forma de desenvolver, de ajudar o país, criando a infraestrutura. Portanto, essa estatal tem esse objetivo. É o primeiro objetivo, né? O Estado banca a infraestrutura. Primeiro objetivo número 1. Objetivo número 2, né? Por quê? Porque o particular muitas vezes não tem condições de bancar uma infraestrutura ou não quer bancar a infraestrutura sob pena de não ter retorno. Então, usinas hidrelétricas, a questão dos combustíveis, do petróleo, né? E diversas outras estatais. Então, quando eu falo a palavra estatal num discurso implícito, eu me apego a essa questão, né? Ponto número 1. Agora, o segundo discurso que está implícito na questão estatal é a questão da ação do governo. É o segundo ponto implícito, a ação do governo. O governo é que banca, que age por trás. Mas o dinheiro não é do governo. Não existe dinheiro público, como se diz muito aí, né? Dinheiro público, não, o dinheiro é do povo. O dinheiro público é o dinheiro do povo. Quem banca as estatais é o povo. Também é um discurso implícito.
Eu poderia falar isso? Nem precisa, né? Está implícito no discurso, no argumento. Então, a estatal financiada pelo governo com dinheiro público, né? Uma empresa cujo governo é dono ou acionista majoritário, tem dinheiro do povo que banca esta empresa. Então isso tudo está no discurso implícito, né? Se no discurso implícito está implícito e essas questões referentes às estatais, né? Aí vem a questão. Se eu falo que a estatal dá lucro, se eu falo que dá lucro, né? Deveria dar lucro para o país. E deveria dar lucro para quem? Para o dono da estatal, que é o povo. Deveria. Esse discurso está implícito também. Mas e aí? Por que não se fala abertamente sobre isso, né? Porque quando dá prejuízo, o povo paga o prejuízo. E quando dá lucro, o povo não lucra. Porque o lucro não vem para a mão do povo. Ah, mas deveria, vem de forma de benefício. Onde que está o benefício? Se for o caso da Petrobras, né? E nas outras, a mesma situação. Então, é um discurso implícito, mas ele é negativo, não é? Portanto, se evita esse discurso das estatais. E na guerra política entre oposição e governo, entre situação e oposição, né? Não estou falando de esquerda e direita, não, estou falando de governo, de oposição e situação. Nesse discurso político, né? Cada um vai atacar, né? A questão com um discurso implícito, formulando uma frase do ponto de vista gramatical, utilizando o argumento que melhor servir, não é? Então, qual é o argumento que melhor serve para a situação? A situação vai dizer que a empresa é boa, que a empresa lucrou 40%, que a empresa que dava prejuízo agora dá lucro. Essa é a situação. Aí a oposição vem e fala assim, mas cadê o lucro? Que fica aí e não reverte para o povo. Essa é a oposição. E aí vai dependendo do discurso, né, implícito, pode se dar destas maneiras. Então, resumindo, né, na argumentação gramatical, pessoal, existem muitas outras formas de se argumentar gramaticalmente. Mas na argumentação gramatical, resumindo, primeiro, né, se monta uma frase ou uma oração, né, e um parágrafo completo, mas se disponibiliza lá a força do argumento, distribuindo na oração aquele que melhor convém, né? Se eu quero convencer com argumento forte, né? Então eu posso colocar esse argumento logo no início, porque se eu deixo ele para o final, pode ser que nem o leitor não compreenda exatamente o argumento, né? Por ele estar no final, ou ao chegar no final do parágrafo, o leitor, não é? Não se interessa muito e aí acaba não passando desapercebido o argumento, o convencimento. Então, no início causa maior impacto, no final causa menor impacto. Essa é a questão básica gramatical da argumentação. E aí temos essas 5 formas de argumentação, né? Léxica ou léxico, né, da argumentação, que é um neologismo, uma expressão nova, mas que traz um significado, toda uma questão envolvida que quando eu falo, né, aí eu me remete àquela situação. E aí eu tenho o exemplo do Twitter, né? Tweetar. Twitter, furacão, mas tweetar não é um furacão. Tweetar é um neologismo dizendo que eu escreverei, né, uma mensagem na rede social, né, do Twitter. Então, tweetar é um neologismo, um léxico, né? E aí, dependendo do argumento que eu quero utilizar, eu posso utilizar esse neologismo, fica fácil, fica moderno, fica interessante, fica compreensível, não é? E é uma forma de argumentar. O clichê, né? Frases montadas, frases feitas, frases de efeito, que trazem toda uma significação. E o mais importante do clichê, pessoal, o mais importante, é uma estereotipação da realidade. O clichê é um estereótipo da realidade. Estereótipo é algo aumentado, ampliado, né? Então é uma realidade ampliada, aumentada. E o clichê, ele é discutível, mas ele não se discute, né? Parece que é verdadeira a afirmação. O estereótipo do clichê traz esse argumento, traz esse impacto de estereotipação de uma realidade aumentada, mas traz, né? Traz no fundo, algo que parece verdadeiro. E muitas vezes, na maioria das vezes
desde que ele combine com a narrativa. Então, clichê. Professor, Argumento, pois não. a frase da semana, eu acho que se encaixa aí no clichê, né? Vamos lá. A questão do Bolsonaro falou para o jornalista. A Amazônia não é sua, a Amazônia é nossa. Quer dizer, o repórter não teve argumentação ali em relação àquele fato, né? Não é bem... É uma argumentação mais baseada numa lógica formal, né? De domínio, acho eu, né? O clichê, pessoal... né? Vamos lá, vamos aos clichês, né? Agora começou a vir os clichês aqui. Vamos lá, vamos falar de Coca-Cola. E tinha aquela famosa propaganda, Coca-Cola é isso aí. Coca-Cola é isso aí. Vocês já ouviram isso? Coca-Cola é isso aí? Só que quando você ouvia a musiquinha e Coca-Cola é isso aí, né, tinha várias imagens circulando, uma mais bonita que a outra, de artistas, de coisas bonitas, de saúde e tal. Então, quando vinha no finalzinho a frase Coca-Cola é isso aí, fechava com tudo isso que era bom. Bom. Aí, quando você ouve a frase, o clichê, é isso. Esse é um clichê de propaganda, não é? E aí você vai tomar Coca-Cola, é bom, não é? É isso aí, não é? Uma forma. Vamos lá, pelo número... Outra que eu lembrei aqui, né? A questão de associar atletas, artistas a esportes radicais, asa delta, quadriciclo, é uma propaganda mais antiga. Asa delta, quadriciclo, lanchas, motos, veículos, né? A propaganda do cigarro, não é? Qual era o cigarro? Hollywood, né? Hollywood, o sucesso. Era um clichê da época, né? E na época muita gente fumava, né? Hoje menos, ainda tem muito, mas na época era difícil quem não fumava, era o contrário, né? Com qualquer idade, né? Então é uma frase clichê. Isso exemplos em propaganda, né? Exemplos em propaganda. Então se criavam clichês a partir dessas ideias, associando imagens, né, com sucesso, né, imagem com saúde, né? A questão do é isso aí é porque, né, era algo muito bom na época, né, dentro da temática que eles faziam. Então tem esses clichês, né? Eu não estou lembrando de um clichê melhor para falar, mas tem a ver com essas associações, né? E aí eu falei que o atleta é modelo de corpo e de saúde, o atleta, modelo de corpo e de saúde, né? Aí se eu coloco um atleta, modelo de corpo e de saúde, seja ele homem ou mulher, e associo frases de efeito a estas imagens, no final eu vou ter esse caso, por exemplo, né? Hollywood, o sucesso, né? E aí ficou por muito tempo essa frase clichê, né? E fazem brincadeiras, associações, etc e tal, né? É bem um argumento que eu queria trazer, mas é exatamente isso, né? E continuando na revisão, criação de inimigos, fácil compreender, né? Essa questão, né? E por último, discurso implícito, né? Frases e argumentos, né? Que quando eu trago para a minha oratória, para a sustentação oral ou para a minha escrita, já que eu estou falando de um argumento gramatical, quando eu trago determinados discursos, determinadas frases, determinadas falas, né? E quando eu, por exemplo, falo de uma estatal, né, fica implícito, né? Primeira coisa que a empresa é do Estado, pertence ao Estado, é bancada pelo Estado, né? E é um discurso implícito, né? E há dois modelos de discurso implícito aí, né? Primeiro ponto é esse, né? Da questão do Estado bancar uma empresa que a priori não seria para o Estado bancar, mas por conta de uma complexidade, né, e de muito, né, dinheiro envolvido, o Estado vem, né, de uma forma desenvolvimentista e banca essa infraestrutura, não é? Por isso que eu falo do Estado desenvolvimentista brasileiro, que vem desde 1937 e até hoje é assim, não é? E todos os governos copiam esse modelo e se dizem de direita e de esquerda, né? Mas isso é uma outra conversa para uma outra hora. Tá aí, portanto, gramática e argumentação, né? Nessas 5 formas, nessas 5 maneiras.